Oi galera, tudo certo? Nesse vídeo nós vamos fazer juntos as atividades propostas no livro de português de vocês que vocês deveriam fazer hoje. Esse aqui então é o nosso livro de português, hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai utilizar ele. E nós vamos fazer a leitura de 5 páginas do livro e de uma atividade que o livro propõe. Então, o nosso livro de português, nesse primeiro momento, ele propõe que a gente reflita sobre a importância da leitura e da escrita ao longo da vida e como a leitura e a escrita vão se modificando ao longo do tempo. Então, vocês deveriam fazer da página 10 à página 15. Então, vamos iniciar lá na página 10. Vocês podem abrir o livro de vocês e ir acompanhando junto comigo, certo? Então, ler e escrever é uma viagem. Leia o que é dito sobre essa viagem no poema a seguir. E eu vou ler o poeminha para vocês. Quem lê vai em frente, quem escreve vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. O poeta fica contente com uma viagem pela leitura e pela escrita. E você, já consegue viajar e se comunicar assim? Veja as imagens e leia as legendas, observando como a comunicação mudou ao longo do tempo. Então, o livro coloca ali 2 imagens, né? Uma de uma família assistindo uma TV, né? Que era a TV Tupi, foi a primeira TV que teve aqui no Brasil. Então, toda a família reunida para assistir essa única TV, que provavelmente era a única TV que eles tinham em casa. E, por último, tem um menininho assistindo TV ou uma série, não dá pra gente ver, em um celular. Então, pra gente observar como essas dinâmicas elas foram mudando ao longo do tempo, né? Antes toda a família se reunia para assistir a televisão, o que era passado. Agora, em muitas famílias tem essa dinâmica de cada um assiste o que tem vontade, né? Cada um já tem o seu aparelho, então ou um assiste TV, o outro joga um jogo no tablet, no celular. Então, existem muitas também plataformas, né, pra gente assistir coisas diferentes. Não é só uma TV, tem milhões de opções de canais de filmes, de séries, de desenhos animados, também de aplicativos no celular ou na própria televisão pra gente assistir. Então, a leitura e a escrita também passaram por mudanças desde a sua invenção até os dias de hoje. Perceba como o modo de escrever mudou desde a impressão de barro até a digitalização em dispositivos eletrônicos, como os tablets. Então, o livro traz ali 4 imagens para a gente observar. A primeira é uma placa de barro da escrita cuneiforme, que era uma escrita utilizada pelos egípcios. Depois, tem uma carta que foi escrita manuscritamente, ou seja, escrita à mão, por Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão que veio junto com Pedro Álvares Cabral quando eles chegaram ao Brasil. É ele que escreve a carta que vai até o rei de Portugal, falando então das descobertas desse novo mundo que era o Brasil. Depois tem um homem ali escrevendo em uma máquina de escrever, que foi muito usada no século passado, no século XX, como forma de escrever cartas, de escrever documentos, né? Isso foi antes da invenção do computador, então eles escreviam por essa máquina, né? Que é chamada máquina de escrever. E hoje tem ali um homem, uma mulher digitando num tablet, não dá pra gente saber, né? Então, que existem muitas formas de escrever, seja manuscritamente, seja por desenhos, seja usando um tablet, um computador, um celular, um smartphone. Então, existem muitas formas da gente registrar a nossa escrita. Lá na página 12, também mostra que é possível a gente escrever, se comunicar com outras pessoas de diversas maneiras. Seja por meio de cartas, tem um exemplo de carta ali. Tem ali uma conversa de WhatsApp, né? E tem ali um menininho também, parece que ele tá lendo um texto que foi digitalizado. Então, ele pode ter... Hoje em dia tem muitos aplicativos que a gente consegue baixar livros, né? Eu adoro usar o Kindle, que é um aplicativo que a gente consegue baixar livros e ler. Então, facilita também, a gente não precisa ter o documento físico. Mas existem muitas formas da gente escrever, certo?
Lá na página 13, então, tem a imagem de um menino escrevendo. Então, hoje você já lê e escreve muito, mas certamente quer mais. Ler e escrever é muito proveitoso, pois pode ser uma viagem pelo mundo real e também pelo mundo da imaginação, da fantasia. A leitura traz a vontade de criar personagens diferentes, mágicos, envolvidos em situações surpreendentes. Criar e escrever, escrever e criar. Então, a leitura e a escrita, elas possibilitam isso pra gente. Que a gente viaje, transite entre o mundo real, que é o mundo que a gente vive, e o mundo da fantasia, onde coisas mirabolantes podem acontecer com os personagens, né? E quanto mais a gente lê, melhor a gente lê. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. É uma habilidade que ela é treinada com o exercício. Então, ler e escrever com palavras. O que são palavras? Então, ali tem o livro traz o conceito de palavra no dicionário. Então, usamos palavras para falar com outras pessoas, para contar histórias, para escrever. Cada palavra tem um significado, quer dizer alguma coisa. Às vezes, duas palavras diferentes têm o mesmo significado, por exemplo, cão e cachorro. E às vezes, duas palavras iguais querem dizer coisas diferentes. Aqui não traz o exemplo, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, banco. Banco pode ser um lugar que a gente senta, ou também pode ser um lugar que a gente vai depositar o nosso dinheiro, sacar o nosso dinheiro. Então, é uma palavra que contém dois significados diferentes. Esse é apenas um exemplo. Depois, tem um poema que fala sobre a palavra. O título é Cada Palavra. Cada palavra é um mundo que gira, que orbita, que agita, que me tira do lugar. Cada palavra me chega, feito chuva repentina, que me acalma, que me anima ou que me pode me afogar. Cada palavra é um mar. Então, tem uma atividade ali que eu sugiro que vocês façam e também conversem com as famílias de vocês sobre essa atividade. Então, escolha uma estrofe que melhor expressa o que palavra significa para você. Converse sobre a força das palavras na convivência de todos no dia a dia. Que palavras facilitam essa convivência? Quais criam problemas para uma boa convivência? Que palavras devem ser evitadas? Quais devem ser cultivadas? Então, uma estrofe é uma linha do poema que vocês acham que define melhor o que é a palavra, certo, turma? Depois, é uma reflexão que vocês podem fazer com a família de vocês sobre a importância das palavras, de se ter cuidado com as palavras que a gente usa. A gente sabe que uma palavra ela pode motivar, pode alegrar muito uma pessoa, mas ela também pode machucar muito. As palavras têm um peso muito importante. E existem sim palavras que facilitam a nossa convivência com as pessoas e palavras que dificultam, né? Palavrões, por exemplo, são palavras que dificultam muito a convivência, tornam o ambiente muito hostil. Ou palavras como as palavras mágicas, por favor, muito obrigado, são palavras que facilitam a convivência da gente, né? Que nos passam a ideia de sermos mais gentis. E é muito importante isso, né? Que a gente seja gentil com a outra pessoa, cuidadoso com as palavras que a gente utiliza. Então, que vocês conversem isso com os familiares de vocês, acho que vai sair uma discussão bem importante e quem sabe até enriqueça o convívio de vocês, né? Se cada um começar a usar palavras mais positivas, vai melhorar certamente o ambiente. E depois, lá na página 15, por último, tem dois poeminhas que eu sugiro que vocês leiam. O primeiro é sobre o tamanho do A. O tamanduá se espanta com o tamanho do A. Ler e escrever é sempre uma viagem. Convidamos você a iniciar o 4º ano com os versos da letra dessa canção. O nome da canção é Livro. Para onde um livro pode me levar? Outro país, para a lua ou para o mar? Um dia no futuro, um tempo que passou. Para onde um livro pode me levar? Para o espaço sideral ou até para o meu quintal? Para onde um livro pode me levar? O que um livro pode me trazer? Uma história, uma canção, vontade de escrever mais livros para ler. O que um livro pode me trazer? Brincar com o pensamento, o tempo e o movimento. O que um livro pode me trazer?
Então, que a gente inicie o 4º ano com essa ideia de que ler e escrever é fundamental na nossa vida, que a gente tem que treinar muito essa habilidade e que nós sejamos ótimos leitores e escritores. Eu tenho certeza que nessa turma a gente já tem isso e a gente só vai melhorar, certo, pessoal? Uma boa atividade e um bom início de estudos pra gente.